Quem são os 7 Espíritos de Deus? Espero que você esteja tomando nota. Abra comigo em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4. Nós lemos: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. A questão é, quem são estes 7 Espíritos de Deus mencionados tanto aqui em Apocalipse 1, 4, quanto em 3, 1, Apocalipse 4, versículo 5 e 5, versículo 6. Bem, a identidade destes 7 Espíritos de Deus não é especificamente apontada. Não há um versículo que diz: os 7 Espíritos de Deus é isto ou é este. Todavia, quando nós analisamos esses textos onde a menção dos 7 Espíritos de Deus aparece, a identidade destes 7 Espíritos é identificada. E esses 7 Espíritos de Deus representam o Espírito Santo de Deus. É isso que eles representam aqui. Por exemplo, Apocalipse 1:4, que nós acabamos de ler, mencionam que os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono de Deus, juntamente com o Senhor Jesus. Então eles formam ali a reunião da Trindade, não é? Porque o texto é Cristo falando, ele menciona os 7 Espíritos e está diante do trono. Então aqui está a Trindade representada, o que mostra que os 7 Espíritos de Deus tratam-se de uma referência simbólica ou apocalíptica ao próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade em sua plenitude. Daí o número 7, que na Bíblia é o número de plenitude, completude. Veja Apocalipse 3, versículo 1 agora. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Mais uma vez, isso indica que o Senhor Jesus é quem mantém os 7 Espíritos de Deus. Escreve ou diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. No capítulo 4, versículo 5, nós lemos: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Bem, aqui é uma declaração que as lâmpadas são o Espírito, não é? Mas o Espírito de Deus são como lâmpadas acesas e estão diante do trono. Apocalipse 5, versículo de número 6, que é um outro texto, diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, ou seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. No versículo anterior, os 7 Espíritos são 7 lâmpadas, agora os 7 Espíritos são 7 olhos. E eles estão diante do trono de Deus também. São 7 olhos do Cordeiro. E nos é dito que eles são enviados pelo Cordeiro a toda a terra, o que condiz com o nosso primeiro texto, em Apocalipse 3, segundo texto, em Apocalipse 3:1, que diz que Cristo mantém os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, a referência aos 7 Espíritos de Deus é uma referência apocalíptica, simbólica ao Espírito Santo de Deus. Bem, meus irmãos, na verdade existem pelo menos 3 interpretações, digamos, possíveis, não é? Aos 7 Espíritos de Deus, quem sejam. Uma delas, que eu acabei de mencionar, penso que seja mais consistente com a palavra de Deus, é que os 7 Espíritos de Deus, uma representação simbólica apocalíptica ao próprio Espírito Santo. Agora, a Bíblia, aqui no livro de Apocalipse em especial, utiliza o número 7 para se referir à perfeição, ou algo completo, sem falta, não é? 7 selos, 7 taças, etc, etc, etc. Se esse é o significado do 7 em 7 espíritos, se 7 em 7 espíritos significa a mesma coisa que significa em todo o Apocalipse, plenitude, completude,
Então, 7 Espíritos de Deus não se referem a 7 Espíritos diferentes, mas sim ao perfeito e completo Espírito de Deus em sua ação, em seu poder, em sua sabedoria. E uma vez que é o Filho que envia o Espírito, então faz todo sentido, que são os olhos de Cristo, a lâmpada de Cristo, não é? A segunda visão é que os 7 Espíritos de Deus são uma referência a 7 seres angelicais, possivelmente serafins, querubins e aí por diante. Bom, isso se encaixaria com, não é, a quantidade de números de seres angelicais que existem, descritos em Apocalipse 4, 6 e 19. E a terceira possibilidade de quem sejam os 7 Espíritos de Deus, normalmente é baseada em Isaías capítulo 11, versículo de número 2, que diz que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Messias, o Espírito de sabedoria, entendimento, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Ou seja, isso explicaria, não é, quem são esses 7 Espíritos de Deus. São 7 Espíritos distintos. O Espírito do Senhor é 1, o Espírito de sabedoria 2, de entendimento 3, de conselho 4, de poder 5, de conhecimento 6 e de temor do Senhor 7. Agora, nós já sabemos que todas essas 7 características, elas são provenientes da obra do Espírito, não é? A Bíblia não diz especificamente quem são esses 7 Espíritos, mas uma interpretação que condiga com a linguagem de Apocalipse, apocalíptica, simbólica, aponta então para o Espírito Santo de Deus como a mais provável representação dos 7 Espíritos de Deus. Bem, eu espero que tenha ficado claro, então, quem são os 7 Espíritos de Deus, dentro do contexto de Apocalipse, uma representação em sua plenitude 7, as várias manifestações, funções, operações do Espírito Santo, que é enviado do Pai por Cristo ao mundo e que opera no mundo.